Vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar aqui, até mesmo para não atrasar para você, para a galera que está aqui, tá a Dani, está o Eliakim, Guilherme, mostra aqui para mim, e mais três números que estão sem o nominho, mas né, que sejam aí bem-vindos. Aos poucos aqui eu vou tentar colocar minha câmera novamente, porque a câmera parou de funcionar aqui, a câmera, mas está tudo certo, né? O áudio está saindo aí, tá beleza, já que volta a funcionar, tá? Ô, gente, então, novamente aí, agradeço aí a vocês, a dedicar um tempinho, é a quarta segunda-feira, nossa, já 4 segundas-feiras comentando, né? Falando um pouquinho sobre segurança, e nesses dias aí a gente conseguiu, né, convidar aí profissionais da área, né, profissionais aí que já têm um papel muito importante, fundamental né, nas suas atividades, aí no âmbito da segurança do trabalho, em palestras, em avaliações e tantas outras coisas, né? Então nós convidamos aí o Ciro, né, professor Ciro, dos cursos técnicos em segurança do trabalho, para também compartilhar conosco, né? Lembrando que nós estamos gravando este momento, tá? Para que, né, algumas pessoas trabalham e sempre pedem aí para assistir, né? Para ver depois, e a gente consegue deixar aí salvo e para uma possível consulta, né? Uma dúvida, de repente algo que a gente conversando aqui pode ajudar, né? E esse é o nosso objetivo. Ô Ciro, então, novamente eu agradeço, tá? Aí pela sua disponibilidade, sei da correria, né? Serviço novo, um monte de coisa, mas você atendeu aí, né? Assim que a gente já fez o convite para você, você já topou, meu amigo. Obrigado, viu? Por enquanto. Boa noite a agradeço a oportunidade aí, é sempre bom, né, a gente tá desenvolvendo de forma coletiva um bate-papo falando sobre os temas, né, de segurança do trabalho, tendo em vista as atualizações que são sempre de forma efetiva aí no nosso meio, né, para a gente estar se atualizando também e trocando experiências do dia a dia. Sim, Então, agradeço também o espaço por estar participando aqui junto com o pessoal. sim, eu estou fazendo aqui um monte de joinha, um monte de coisa aqui, vocês não conseguem ver. Não sei o que está acontecendo com a câmera aqui, mas vamos lá. Vamos lá que vai dar tudo certo. Aí eu acho que apareceu eu aí, mas não é a câmera que eu quero, né? Vamos tentar de novo. Mas vamos lá, gente. Semana passada nós falamos sobre, né, com a psicóloga Carol sobre a atualização da NR1. Falamos sobre a sua aplicação, né, dentro ali do programa de gerenciamento de risco. A Carol trouxe exemplos, né, do ambiente organizacional, clima organizacional, quanto que isso influencia. Hoje nós já vamos falar um pouquinho que isso é fundamental, né, que complementa o assunto de ontem, de semana passada, que é referente às avaliações de risco, né, as avaliações de riscos que são fundamentais, né, para aí os profissionais de segurança, né, o engenheiro, o técnico de segurança do trabalho, reconhecer, né, lá na higiene ocupacional nós aprendemos ali as etapas, né, nós temos a antecipação, reconhecimento, avaliação e a tomada de medida, né, a partir de um reconhecimento e, consequentemente, uma avaliação e uma tomada mais assertiva da medida. Né, nós temos o conhecimento aí dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes, né? Uma gama muito grande de riscos existentes no ambiente de trabalho, mas que isso, atendendo até pedidos de alguns, para a gente tratar sobre esse assunto como um grande desafio. Não é tão simples, né? Você avaliar, você reconhecer, você avaliar um risco que o trabalhador está exposto. Então, Ciro, já para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de ouvir você aí referente
nesse período seu, né? Visitando as empresas, avaliando para cima, para baixo. Como é que é esse negócio? Realmente é desafiador mesmo? Ou é só chegar lá e pedir, como se chega num bar, ó, eu quero 5 balas de iogurte. É assim que funciona? Não é, né? É desafiador, não é isso? Sim, pessoal. Quando nós falamos sobre levantamento de riscos, né, inventário de riscos, não existe uma forma de bolo, né? Nós, uma receita de bolo. Nós temos as diretrizes, né? Nós temos ferramentas para que a gente possa fazer um levantamento de riscos de forma assertiva, né? Porém, na prática, tem alguns pontos que acabam tornando difícil, né? Dificultando para que haja um levantamento de risco assertivo, mas nós temos alguns caminhos, né? Então, eu pude estar atuando aí, né, na área de consultoria em vários segmentos, ainda atuo como consultor e hoje também como docente, né? Então, as diretrizes para um bom levantamento de risco, elas vêm como uma base, né? Um caminho para que nós possamos, de forma efetiva, fazer um levantamento robusto, né? Uma vez que nós façamos um levantamento de risco que não seja bem elaborado, ele vai surtir um impacto muito grande. Então, nós temos, dentro das consultorias, dentro de segmentos, né, uma grande dificuldade. Como exemplo, nós temos a divisão dos GHS, né, para a gente ter um controle maior, onde há um número maior de trabalhadores. Então, um grupo homogêneo de exposição, que tem ali uma atividade similar ao outro trabalhador, nós conseguimos fazer de forma um pouco mais efetiva um controle e um levantamento de risco. Porém, principalmente nas empresas de pequeno e médio porte, nós temos uma grande dificuldade, né? Que os grupos homogêneos de exposição divididos nem sempre estão com os riscos similares. Então, nós temos essa dificuldade. Nós definimos um grupo homogêneo de exposição, né, com base nas informações que são repassadas pelo RH, pela gestão, e aí a partir do momento que nós estamos em campo, né, para você fazer um levantamento de risco de forma efetiva e que você consiga fazer de forma robusta, né, para você ter um documento bem elaborado, você precisa estar indo em campo. E aí quando você chega lá, você se depara com um cenário totalmente diferente do que foi posto para você inicialmente com aqueles dados. Né? Então, aí nós temos que procurar alguns meios, mas eu acredito que o grande desafio em relação a uma gestão efetiva de riscos ocupacionais é os meios de controle. Né? Quando há uma organização, uma empresa que tem uma gestão integrada, efetiva, que ela conhece realmente seu processo produtivo, é mais assertivo. Porém, a gente se depara no mercado de trabalho com várias situações, né? Então, nós temos algumas dificuldades aí, relacionada, como exemplo, ao GHE. A gente define grupo homogêneo de exposição, ou seja, um grupo que tem exposição próxima, porém, na prática, há riscos diferentes, né? E muitas das vezes são riscos significativos, né? Que nós temos que fazer uma gestão mais específica, né? Temos muitas ferramentas, né? Na prática, eu já utilizei muito análise preliminar de risco, né? Para atualização de cargos, onde a gente há uma necessidade de atualização por conta de um novo produto, por conta de uma nova estrutura, né? Nós temos também as ferramentas de verificação, checklists, mas nada mais efetivo quanto uma visita presencial e você avaliar ali na prática, né, em campo, fazer um bate-papo ali com o trabalhador que vai poder trazer de forma assertiva para você as informações referentes ao risco. E partindo desse pressuposto, nós conseguimos fazer um levantamento de risco de forma assertiva, né? Exatamente. Mas vamos lá. Você me falando aí, daí a gente vai imaginando, né? Você fala da empresa apresentar o GHE,
Mas vamos lá, né? A empresa que tem um sistema de gestão integrado, certo? Mas são todas as empresas? E uma segunda pergunta, né? Cara, como, né, fazer trabalhando na consultoria que você chega para uma empresa e ela não te apresenta nem um GHI, se torna mais desafiador. Como agora? Que eu tenho que fazer? E um terceiro ponto, já para complementar tudo. Eu ouso dizer para você que tem gente que pede para você avaliar por telefone. Não tem um GHE, não que, lógico, se tiver um GHE, posso fazer por telefone, não é isso. Mas o cara não tem, a empresa não tem um documento, ela quer que você faça por telefone, ela quer que seja no 0800, muitas vezes, né? Então, isso aí Sim, se sim. torna, né, numa perspectiva da consultoria, que isso aí tem aí todo um zelo, né, cara? Todo um cuidado que deve existir para a empresa para que possa, não digo facilitar o seu serviço, mas ser de uma maneira correta. Não é isso? Isso. Olha, na realidade, nós vamos nos deparar com várias empresas que não têm uma estrutura organizacional, né? Desde o básico lá, às vezes do pessoal que tem uma planilha de controle com o Código Brasileiro de Ocupações, né, juntamente com os dados dos trabalhadores, setor, função, que está diretamente ligado às atividades, né? Então, às vezes você vai ter uma informação bem básica, né? Ah, nós temos aqui alguns trabalhadores, aqui está o registro deles, aí de acordo com a função, o cliente já quer que você faça, elabore um documento com base no que está descrito, né? Ali que está dentro das atividades do trabalhador. Mas um profissional, digamos, que queira fazer um levantamento, né? Que queira elaborar um documento que seja assertivo, há necessidade de, de forma presencial, fazer essa avaliação, né? Eu, como profissional, sempre coloquei isso para os meus clientes. Não há possibilidade de a gente fazer um levantamento de risco sem conhecer de forma efetiva o processo produtivo, né? Tem pessoas, às vezes, que elaboram documentações com um tempo um pouco curto, digamos assim, né? Eu realmente, como profissional, gosto de estar de forma efetiva para fazer esses levantamentos. E muitas das vezes a gente não vai ter informação nenhuma, né, Diego? A gente chega lá e a empresa não tem a cultura organizacional, não tem uma estrutura com as informações base para a gente conseguir trabalhar. Então, você vai ter que direcionar, né, quais os pontos específicos que você precisa para estar elaborando uma documentação robusta, né? Para a gente não ter um impacto posteriormente que possa vir a gerar um dano ali diretamente para o trabalhador e também não só de forma individual, como de forma coletiva também. Exatamente, amigo. É legal a gente ouvir, né, esses pontos aí, que falando da questão, né, numa visão da consultoria. Esse é o desafio. E olha o quanto é importante uma empresa, né, que tem o seu SESMIT e o SESMIT fazer a coisa acontecer. Porque se o trabalho não é bem executado, ele não é bem feito, toda a documentação, né, que algo que daqui a pouco vou ter que fazer mais uma pergunta em frente a isso pode complicar até na hora de um levantamento por uma consultoria, né, por falta de informação, por falta de conhecer mesmo o processo. Então, a gente consegue aqui já, né, pensar nessa questão da consultoria que é contratada, mas também o profissional, o SESM, que está lá dentro da empresa. Que muitas vezes, na maioria das vezes, os programas, eles são geralmente contratados, né? No sentido, o PGR, não que é uma lei, que é uma obrigação, mas a gente vê na prática que muitas vezes o mercado se abre para a consultoria, né, na hora de elaborar um programa de uma empresa, né, que tem um SESMIT, e o SESMIT, nesse momento, ele é muito importante em fornecer as informações, né, de dar as informações, fornecer tudo que acontece na empresa, né, porque senão se torna muito, muito complicado uma avaliação, né, e muitas vezes se tornando uma avaliação vazia, muitas vezes deixando de ser
avaliado um risco, uma exposição ali ao trabalhador, né? E assim, consequentemente, talvez tirando ele dentro da norma que ele tem, garante o direito a uma aposentadoria especial, que garante a ele a insalubridade, ou até mesmo, né, a possibilidade de tirar ele da insalubridade para uma condição salubre, e quando isso não é realizado, é complicado. Daí, ó, uma perguntinha legal. Será que as empresas sabem dessa consequência, cara? E quais seriam essas consequências no sentido de não ter um documento, por exemplo? Né? O que pode Olha, acontecer para o trabalhador, para a empresa? O que isso pode, né, rolar? além, né, Diego, falando um pouquinho de base legal do não cumprimento, né, de diretrizes, digamos assim, a não elaboração de um exemplo, programa de gerenciamento de risco de forma correta, de forma robusta, né, utilizando as diretrizes, as ferramentas que são existentes para fazer um levantamento de risco efetivo, né, de forma correta, nós podemos ter um impacto gigantesco, né, na vida dos trabalhadores. Nós podemos estar fornecendo um equipamento de proteção individual que não vai funcionar de forma efetiva, né? Pode ter, através de uma má avaliação, ele pode não estar protegendo o trabalhador de forma correta, e aí poder vir futuramente a gerar alguma doença ocupacional, né? Problemas respiratórios, perda auditiva, e por aí vai, né? São uma esfera muito grande. Então, assim, a gestão organizacional de uma empresa, ela está totalmente ligada, né, ao funcionamento direto de todos os setores, né? Gestão integrada já fala, e você colocou um ponto muito importante, que é a questão do funcionamento do SESMIT, né? Então, quando você chega em uma organização, uma empresa onde o SESMIT funciona, você já vai ver que vai existir muitas medidas, aplicação de ferramentas, né, de controle, que vão facilitar o seu trabalho e também vão ajudar nesse levantamento de risco de forma correta, né? Um exemplo, que é uma forma que você colocou de forma muito complexa, quando a gente fala sobre um laudo de insalubridade, por exemplo, acaba que nós temos muitos agentes químicos, né, dentro da indústria. Então, para você fazer um levantamento de agentes químicos, você precisa ter, né, um SESMIT ali atuante e diretamente ligado com os setores aonde há manipulação, né, juntamente com o almoxarifado que armazena produtos, e a partir disso você fazer um inventário de químicos. Através desse inventário de químicos, você consegue classificá-los e elaborar, por exemplo, um laudo de insalubridade de forma efetiva, né? Aí você vai definir os critérios em relação à utilização, frequência, quantidade, né? Relacionado diretamente aos riscos ali, né? Quando a gente fala de risco, a gente fala diretamente relacionado à probabilidade daquilo ocorrer, né? E a severidade. E também um impacto muito grande. Nós, a partir do momento que há um levantamento de risco que não seja feito de forma correta, você vai impactar diretamente ali no trabalhador que possa não receber o seu adicional de periculosidade, ou o seu adicional de insalubridade, né? E, claro, em primeiro lugar, nós não temos nenhuma base para poder evidenciar ali para os gestores, diretores, a necessidade na adequação do layout, né, pessoal? Ou uma adequação, às vezes, que simples, para poder diminuir a temperatura de um ambiente e promover saúde e segurança no trabalho, né? Em vez de estar pagando adicional ali e tendo a certeza que um trabalhador pode vir a ter um dano posteriormente à sua saúde por conta de estar trabalhando em um ambiente insalubre, né? Exatamente. Então, a coisa é muito complexa, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Não é uma responsabilidade aí somente do SESB, mas a responsabilidade de toda a organização quanto a este ponto. E como que é importante, né? Essa avaliação, o reconhecimento
do Cisco que nós estamos conversando aqui. Você falava no começo sobre as ferramentas, né, que também pode ser um dos próximos temas nosso aí, uma aplicação prática dessas ferramentas, né? Você até trouxe aí a questão da PR, né? Nós temos as matrizes, né? As matrizes que são importantíssimos para fazer, né? As matrizes de risco, para trazer para nós uma classificação, uma visibilidade, né? Através das avaliações quantitativas e qualitativas. Meu amigo, quase concluindo aqui, eu fiquei agora curioso, cara. Você é consultor, faz as avaliações, precisa citar nome nenhum, não. Mas compartilha com a gente se você chegou já numa situação e falou: Meu Deus do céu, vou ter que fazer aqui, meu Deus, deixa eu ir embora. Teve alguma situação dessa já que a empresa não. Já, Você pode olha, falar nome, não, tá? Falar nome, não. não, sim, pode ficar tranquilo. Olha, pessoal, quando a gente fala de consultoria, né, Diego, a gente sempre trabalha, assim, de forma, vamos dizer assim, com situações, muitas situações ao mesmo tempo, né? Mas, assim, uma situação que me marcou um pouco em relação à consultoria foi quando eu fui fazer uma análise, aplicação de análise preliminar de risco, já com o intuito, né, de solicitar melhorias, né, da proteção individual, melhorias na proteção coletiva para um setor. E quando eu cheguei no setor, era um setor que trabalhava com pintura eletrostática, né, para quem não tem conhecimento em relação à pintura eletrostática, é uma tinta em pó, né, e essa pistola que faz a vaporização dessa tinta, ela tem uma agulha e ela entra em contato com o material de metal, e esse material de metal ele recebe uma pequena corrente e a tinta gruda nele. Então, o trabalhador trabalha ali com a tinta em pó diretamente. E ao fazer a análise, né, fazer diretamente com o trabalhador lá, ele veio a suar o nariz e a gente percebeu que ao assoar o nariz ele estava suando tinta, né? Então, eu cheguei assim e logo de cara com esse cenário, né? E também outros cenários aí onde eu pensei, meu Deus, eu estou aqui com risco iminente, né? Risco iminente de morte, com situações muito complexas, onde havia armazenamento de inflamáveis, com setores próximos gerando faísca, fagulha. Então, assim, consultoria existe, né, muitas situações, mas nós temos que ter ciência, nós temos que ter coerência e, ao mesmo tempo, trabalhar com orientação, né? Levar informação, esse é o meio. Mas, olha, tem algumas situações em consultoria que são de nos fazer repensar, né, alguns pontos da vida. E o principal de tudo isso é que os trabalhadores estão lá e, muitas das vezes, por falta de conhecimento, falta de uma orientação, acabam se colocando em risco, né? Exatamente. Tá, meu amigo? Show de bola. Né? Nós não vamos adiantar aqui, ficar, né, falando. Dá para a gente falar até 2 horas da Sim, manhã, sim, 3 horas da é manhã. assunto para onde vai, é muito assunto, né? É muito legal falar sobre isso. E assim, fala rapidamente sobre, né? Você falou que ainda faz o trabalho consultoria, é isso? Sim, sim. Ainda atuo com alguns clientes, né? Quando a gente fala de consultoria, a gente tem uma esfera muito grande, né? Então, Sim, assim, fornecimento de documentos, avaliação, revisão com diretrizes, base legal, isso ocorre muito, né? Tendo em vista também que nós temos aí muitos órgãos fiscalizadores, ultimamente não se tem ultimamente tem muita atualização, estamos tendo muitas atualizações, né? Cumprimento de diretrizes aí, de normas relacionadas à segurança do trabalho, são muitas, né? Então, dentro da consultoria, você consegue trabalhar aí desenvolvimento profissional e também ver um meio, né, rentável. Você pode trabalhar através de a elaboração de plano de atendimento à emergência, né, que é uma ferramenta aí que precisa ser aplicada com todas as empresas,
a gente está falando também de análise preliminar de risco, né, que são pontos que muitas empresas exigem, né, atualizadas. Então, algumas outras orientações, né, às vezes, vou colocar um ponto aqui para vocês, uma dica, inclusive, Sim. uma empresa que ela não tem um sistema de gestão, né, robusto para fazer entrega de EPI, fazer a gestão, né, o controle ali, para fazer que seja eficaz a periodicidade de troca, a gente faz algumas orientações, cria algumas diretrizes com base em parecer técnico, né, para poder fazer com que aquela empresa tenha uma gestão. E aí essa gestão, ela encaixa-se com algumas medidas, como exemplo, renovação da ficha de IPI bienal, trimestral ou semestral, né, Sim. fazer aquela revisão das fichas ali físicas e verificar a entrega de todos. E juntamente já uma orientação para o pessoal de compras e o pessoal de RH também, que sempre tem algumas dúvidas relacionadas à gestão, aquisição de EPIs, né, para fazer a aquisição do material certo, do material que atenda de forma correta para aquele risco que nós temos de forma real lá no ambiente de trabalho, né? Então, são alguns exemplos que dentro da consultoria nós conseguimos tornar como questões rentáveis, né? Além de outras esferas, que são muitas, né? Como você mesmo disse, se a Sim. gente for colocar aqui, a gente fica até amanhã falando, mas são alguns pontos Exatamente. básicos que a gente trabalha de forma simples, de forma assertiva, e há um retorno gigante em relação à gestão, no caso aí de TIs mais especificamente. Meu amigo, eu agradeço então novamente, né? Parabéns aí por todo o trabalho aí executado, né? Por toda pesquisa, por todo estudo, que isso, né? Colocando em prática aí na preservação aí da saúde, na preservação da saúde financeira da empresa. Eu tenho Sim, certeza que aquilo que você trabalha ali, né? Um pouco dos minutinhos que nós conversamos aqui, a gente percebe uma seriedade muito grande, uma autoridade no que fala. E então aí, parabéns pelo trabalho prestado e novamente eu agradeço, pela disponibilidade, foi muito, né, muito válido, muito importante. Vou colocar para o pessoal aqui depois. Inclusive, se depois, se você quiser passar o link aí onde de repente a galera possa até encontrar, né, um serviço que você presta, depois você me sim. envia, já encaminha para a galera. Tá bom, Ciro? Então, ó, novamente, muito obrigado, tá? Você vai ser convidado para mais vezes aí outros temas, e se Deus quiser, a gente consegue de novo contar com sua presença, viu? Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Eu que agradeço o espaço aí. Como eu disse, é sempre bom a gente estar falando em relação a itens de segurança do trabalho, que são muitos, né? E Sim. estou à disposição. Se tiver algum tema específico aí que a gente possa abordar, é só me chamar, a gente se organiza para fazer um bate-papo aí para levar informação para o pessoal. Show de bola, meu amigo. Então, boa noite aí para você. A Dani tem mais dois números que eu não consigo ver, eu vou descobrir que número que é ainda. Tá aqui o Guilherme e o Rogério. E os demais, né, que vão acompanhar isso ao longo da semana aí para vocês. Então, boa noite e até a próxima segunda-feira, viu? Boa noite, até mais, pessoal. Valeu, falou, falou.